Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Neste texto fica evidente o contraste entre a advertência de Jesus aos dirigentes religiosos do seu tempo. Cuidado com os mestres da lei, que viviam sua religiosidade para ostentar a si próprios, cobertos com o manto da vaidade. E o elogio que Jesus faz a uma pobre viúva que coloca no cofre do templo tudo o que possuía. Marcos e Lucas narram o elogio de Jesus a essa mulher, imediatamente após a censura que ele faz aos escribas, que agiam somente para serem elogiados pelas pessoas e ocuparem os melhores lugares nas sinagogas e em público. A religiosidade dos escribas, dos mestres da lei, era na verdade uma religiosidade aparente. Nós diríamos uma bonita encenação. Jesus diz que eles receberão por isso a pior condenação. Os escribas observavam tudo o que os preceitos judaicos determinavam para que pudessem conservar-se puros e assim participar das bonitas liturgias do templo. Entretanto, a religiosidade deles era sem coração. Marcos não recolhe as palavras de Jesus somente para condenar os escribas que havia no templo de Jerusalém antes da sua destruição, mas para advertir as comunidades para quais ele escreve. Ainda há algumas semanas ouvimos Jesus dizer que quem quiser entre vocês ser o maior, seja o último e o servo de todos. Aqueles que exercem uma função de governo na igreja devem reconhecer-se como servidores das comunidades. Se esquecem disso, tornam-se um perigo para todos. Na cena seguinte, Jesus está sentado diante da arca das oferendas. Muitos ricos deixam grandes quantias que, por sua vez, mantêm o templo. Jesus observa que se aproximou uma mulher que depositou no cofre apenas 2 moedinhas de cobre. É uma viúva pobre, maltratada pela vida, sozinha e sem recursos. É provável que vivia a mendigar perto do templo. Comovido, Jesus chama logo os seus discípulos. Eles não devem esquecer o gesto daquela mulher que, embora passasse por necessidade, deixou tudo o que precisava, tudo o que tinha para viver. Enquanto os mestres aproveitavam-se da religião,
Essa mulher é generosa com os demais, confiando totalmente em Deus. Esse gesto revela-nos o centro da verdadeira religião. Grande confiança em Deus, surpreendente gratuidade, generosidade e amor solidário, singeleza e verdade. Nós não sabemos o nome dessa mulher, nem conhecemos o seu rosto. Se não fosse Jesus, ela seria certamente uma entre tantas desconhecidas e desconhecidos que, com a fé e o coração generoso, frequentam os templos e dão o melhor que têm. Eles são o que temos de melhor na igreja. Embora não escrevam livros nem pronunciem sermões, eles é que mantêm vivo o Evangelho de Jesus entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.